E agora, mais harmonizados com a leitura que acabamos de ouvir, vamos fazendo a nossa prece. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor, para escutar um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, desta Tua doutrina maravilhosa, que só nos consola, que nos ilumina e que nos faz entender um pouquinho mais da vida. Senhor Jesus, Te agradecemos por tudo que recebemos todos os dias, pelo pão, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, por tudo mesmo, Senhor. Até aquelas coisas que às vezes nós não gostamos muito, pois sabemos que tudo é para o nosso aprendizado. Senhor Jesus, fique conosco, nos abençoe a todos os nossos familiares, amigos, aquele a quem amamos, e fique conosco sempre. E hoje estamos aqui para Te ouvir um pouquinho mais. Que assim seja. E hoje temos aqui na Casa de Jesus a nossa trabalhadora da doutrina espírita aqui da Casa de Jesus, Nilza Pereira, que irá nos falar sobre pelos caminhos de Jesus. Sinta-se abençoado. Boa tarde a todos. Que Jesus, o mestre e amigo, com o qual tenho certeza já encontramos hoje e já tivemos o nosso diálogo fraterno, possa nos envolver nesses momentos em que aqui estamos. A nossa proposta é trazer um pouquinho da fala, da expressão, do conhecimento desse espírito amigo, Amélia Rodrigues, que tem o livro Pelos Caminhos de Jesus. A capa desse livro é antiga, tá, gente? Deve ser uma capa moderna agora, com um novo design, uma nova figura. A psicografia é de Divaldo Pereira Franco. Então, nós buscamos, ao reler esta obra, e nos situarmos na fala dessa amiga espiritual, o quanto é importante nós pensarmos quais são os objetivos que nos trazem ao planeta Terra, a vida na Terra, a reencarnação. Nas literaturas, nas obras que buscamos do Espiritismo, nós vemos várias citações dos Espíritos a nos dizerem que há uma programação para o retorno, para todos aqueles que querem e que buscam esse progresso espiritual, essa ascensão espiritual. Então, portanto, cada um de nós traz um roteiro de viagem. Então, quando eu estava lendo este livro e falando pelos caminhos de Jesus, eu pensei, todos nós temos um roteiro de viagem. Nós nos preparamos, seja para o momento aqui, quando a gente pensa em se deslocar do lugar onde está indo para um outro local, nós primeiro programamos essa viagem. E pensamos o que nós vamos necessitar no caminho. Quais são as nossas prioridades, tudo aquilo que vai compor a nossa bagagem, desde a nossa vestimenta, do que a gente vai vestir, o meio de transporte, a alimentação, tudo isto faz parte desta viagem, que é uma coisa rápida aqui na Terra. Seja de lazer, seja de necessidade, mas é uma viagem. Agora nós vamos pensar, imaginando as minudências desse projeto que tem o Criador para com cada um de nós, nesse roteiro para estarmos aqui na Terra. Tudo que Ele pretende para cada um de nós, tudo que Ele coloca na nossa bagagem e nos diz que é necessário. O que será que temos feito ao longo desses caminhos, dos quais
nós temos empreendido viagem? O que a vida tem nos oferecido? Quantas vezes nós temos andado estes trajetos? De que forma nós temos empreendido a viagem? Quais foram os meios de transporte físico que nos foram favorecidos pelo Pai da vida? De que forma nós tratamos este meio de transporte? Tudo isso faz parte desse questionamento enquanto aqui nós estamos. Para acrescentar nessa nossa fala, nós buscamos um poema de Tagore, de um livro que não é psicografado, é um livro de poemas místicos, que tem por título O Coração de Deus, mas que é da sua própria lavra. Então, portanto, é Tagore que está escrevendo enquanto estava reencarnado. E ele diz assim: minha viagem. Num extremo de prepotência, pensei que minha viagem findara, o caminho à minha frente se acabara. As provisões se exauriram e chegara o tempo de me abrigar na obscuridade silenciosa. Mas descubro que seu desejo em mim não finda, que quando velhas palavras desaparecem da língua, novas melodias irrompem do coração, e que onde as sendas antigas se perdem, novas terras se revelam com suas maravilhas. É interessante porque este livro eu encontrei numa dessas lojas que vendem livros usados. Há muito tempo eu tinha guardado, e simplesmente pensando em relação ao que eu iria falar hoje, eu acabei pegando o livro e folhei, e me deparei com esse poema. E diz tudo o que diz Amélia, no sentido mais resumido, dessa viagem. Todas as direções nos levam a algum caminho, nos mostram situações de vida e nos fazem pensar o que e quais as ações que devemos ter. Há caminhos curtos, há caminhos que empreendemos tão curtos, porque não sabendo o que fazer da vida, muitas vezes, e não tendo talvez a fé necessária, robusta, nós nos deixamos levar, conduzir pelo caminho da loucura, adentrando muitas vezes as portas do suicídio, do crime, do desespero. Caminhos estes que têm nos feito empreender outras jornadas de retorno à Terra, que nos fazem repensar quais foram os motivos, o que faltou nas minhas bagagens que me fizeram empreender por essas vielas, que me fizeram desistir daquilo que era o meu propósito de vencer na Terra, que é a vida. Há também os caminhos largos e longos que nos fazem nos perder na embriaguez dos sentidos, do desregramento das emoções. Estes caminhos perigosos também, atapetados com os espinhos do ócio, da vaidade, do orgulho. Muitas vezes também nos ferindo tão profundamente que nós pensamos: onde está aquele que ouvimos há um tempo
muito distante, a nos dizer que era o caminho, a verdade e a vida. Onde se encontra este que diz estar o tempo inteiro junto a nós. Mas porque a fé é vacilante e muitas vezes não está fazendo o mesmo trajeto junto conosco, nós nos perdemos, nos deixamos envolver por esses sentimentos desregrados. E como diz Tagore, se perde na obscuridade. Passa a viver o caminho das sombras e adquire o medo, adquire a tristeza, se envolvendo muitas vezes em situações graves, não só enquanto reencarnados, mas também no momento em que se encontra no mundo dos espíritos. Ainda há as veredas dos caminhos na experiência existencial que nos mostram os êxitos e os fracassos conforme as nossas escolhas. Nós estamos aqui e pensamos, no momento em que a nossa jornada como seres adultos, agora já donos dessa trajetória, nós pensamos, o que vamos fazer da nossa vida? Que seremos? Buscaremos uma profissão? Que tipo de situação eu gostaria de vivenciar enquanto tenho a oportunidade de estar na Terra? Buscarei ser um profissional da medicina, das letras, da ciência? Isso tudo vem à nossa mente. Nós precisamos colocar uma direção, um objetivo, e ter por meta percorrer esse caminho, para que possamos vencer naquilo que estamos nos propondo. E esses caminhos, muitas vezes, estão repletos de dificuldades, para que a gente possa aprender a lição e não desistir. E não tropeçando, ficar sentado à beira do caminho, sentindo as dificuldades e se colocando no papel de vítima. A proposta, quando aparecem essas dificuldades, é para que tenhamos a força, buscando naquele que é o caminho, Jesus, a diretriz. Amélia nos fala nesse livro, começando a contar, no momento em que Jesus começa a sua missão na Terra. Diz ela, Jesus empreende a sua viagem desse momento, nos caminhos da Galileia. E ela traz, na sua fala, nas letras em que ela coloca, toda uma melodia, toda uma pureza dos sentimentos, do amor, que desenham essa trajetória de Jesus. Ela diz que Jesus convida aqueles que estão ao caminho enquanto ele passa, a seguirem com ele. Aqueles que se determinam a segui-lo, entendem que aquele que está ali é o Senhor, é o Rei, é o Rabi, é o Mestre que estava determinado a vir à Terra. E fortalecem-se junto a Ele, porque empreendem a caminhada naquele momento. Percebem o Jesus nos exemplos, em tudo aquilo que ele traz. E ele começa a fazer o povo a perceber qual é o objetivo de cada um nessa trajetória. Ele cura as pessoas que estão com problemas graves.
Ele faz o cego ver, aquele que lhe pede: Senhor, Rabi, Jesus, faz-me ver. E ele cede a visão a este. Entendendo que é necessário saber ver esse caminho. Até aquele momento ele não havia visto nada. Sentia tudo aquilo ao seu redor, mas queria ver. E Jesus mostra a ele o caminho, a visão. Também em Betânia, fica sabendo de um amigo seu, que considerado morto, porque assim dizem a ele, este amigo de nome Lázaro, e ele o busca. Chegando nesse local, ele diz que Lázaro não está morto, que é necessário que ele venha à vida, que saia do local onde se encontra e venha à vida. Nos ensina neste momento, nesse caminho que ele percorre, que a vida é algo muito divino, que precisamos ter um olhar, um sentimento para tudo aquilo que somos filhos de Deus. Então, ele diz a Lázaro que saia, porque ele não está morto. Nós não estamos mortos em nenhum momento da nossa trajetória. Embora muitas vezes não tenhamos os olhos, os ouvidos, a sensibilidade da presença de Jesus em nós. Mas Ele está conosco. Não nos abandona, porque assim Ele se refere: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda completa dizendo: ninguém irá ao Pai senão por mim. Então é necessário fortalecer esta fé, para que possam os nossos caminhos serem mais brandos. Em Jericó, ele encontra um homem de uma estatura mediana, que sonha em ter uma conversa com o Rabi. Mas a multidão é grande. Há sempre aqueles que se colocam na nossa frente, que se interpõem naquilo que a gente escolhe. E este publicano encontrou uma multidão. Ele era um homem de pequena estatura, portanto, ele não conseguiria chegar onde estava Jesus, porque ele iria empurrar, levar alguém pela frente, e ele não se determinou a isso. Ele simplesmente subiu em uma árvore, em um local, para ver o mestre. Ele se conformou em observar o mestre de longe. E assim o fez. Subido nessa árvore, ele observa que Jesus passa na multidão, fazendo um caminho àqueles que estavam ali. E Jesus observa o homem e diz, chamando-o pelo nome: Zaqueu, desce já daí. Importa que esta noite eu permaneça em tua casa, ou seja, esteja em tua casa. Os olhares se cruzaram, mantendo uma comunicação. Porque a fé estava neste homem, apesar de ele ser um homem odiado, mal visto na cidade em que se encontrava, em que vivia. Ele tinha certeza que este entendimento com o Cristo faria com que ele mudasse a sua posição naquele momento. E assim acontece. Jesus adentra o seu lar. É um exemplo para cada um de nós. Quando a gente busca esse contato com Jesus, não nas imagens que a gente vê, mas no pensamento. Se eleva no pensamento através da prece, supera tudo isto que temos
de multidão ao nosso redor. A multidão dos pensamentos em desalinho. A multidão dos desajustes emocionais. A multidão dos conflitos íntimos. A multidão das dores físicas. A multidão de tudo aquilo que nos envolve. E que podemos sim superar como Zaqueu superou. Simplesmente se elevou, subiu um pouco mais, além daquilo que ele poderia. E encontra os olhos de Jesus, que dizem: Zaqueu, importa que eu permaneça em tua casa hoje. Desce. O convite de Jesus permanece. Se faz todos os dias para cada um de nós. E importa que eu esteja no teu lar hoje, diante do sofrimento. Importa que eu tenha uma conversa íntima contigo, diante do desajuste, da tristeza, da depressão, de todo e qualquer momento que estejamos passando. Jesus está nos observando. A vontade tem que ser firme para este encontro. Então, são caminhos que nos são apresentados, que nos são desenhados e que fazem parte desta trajetória. Nós não estamos de bagagem de mala vazia ao reencarnar aqui na Terra. Que a gente costuma dizer assim, ó, não, a gente nasce, né, não traz nada fisicamente, né? A gente não traz uma roupa fisicamente, a gente é vestido depois que nasce. Então, portanto, a bagagem espiritual, ela vem sim, ela está conosco. É uma mala, talvez pequena, não pode ser muito grande, para que não pese nessa trajetória, nesse caminhar. É uma mala que contém o necessário, o imprescindível para esta viagem. Porque nós vamos adquirir outras coisas, como sempre. O ser humano é assim. Nós vamos viajar para um local qualquer, seja ali, diria eu, até Blumenau. Mas chegando em Blumenau, nós vemos uma lojinha aqui que tem alguns artefatos, dos quais nós não encontramos no balneário. O que a gente faz? Eu vou levar. Porque eu vou presentear fulano, porque eu vou dar para ciclano, e eu vou adquirir esses itens. É diferente quando a gente parte daqui, não é. Porque a gente adquiriu alguma coisa também. Querendo às vezes e não querendo também. Porque é a nossa vontade que faz tudo isso. É através da vontade que nós vamos conquistar esses bens, essas mudanças. A partir deste momento, nós somos seres que nos programamos e estipulamos que de tanto em tantos meses nós vamos fazer uma virada, né, na nossa existência. Colocamos 12 meses, colocamos 365 dias, para que isto aconteça. Temos 365 dias para mudar, mas a gente muda só no último dia. A gente só se propõe no último dia, a gente faz uma lista no último dia e diz que a partir deste dia as coisas serão diferentes. Mas, na verdade, muitas vezes continuam igual. Mudamos alguma coisa, às vezes dentro do nosso lar, os móveis, né? A gente troca de lugar, que é para dizer que mudou alguma coisa. Mudamos a roupa. Começamos o ano com uma roupa nova. Alguma coisa diferente. Mas a proposta deste caminhar, destes trajetos que Jesus nos fala, é a mudança de comportamento, de sentimento, de pensar, de agir. Então, mudar esta estrutura, esta vestimenta, este caminhar é necessário. Por isso Jesus diz que Ele é a vida. Mudando essa estrutura no momento em que nós fazemos
os nossos projetos. Tudo bem, é necessário fazer assim? Pois façamos. Mas que realmente tenhamos o objetivo de pôr em prática estes 365 dias do ano que começa. Vamos conquistar várias coisas? Não, não vamos conquistar várias coisas. Vamos conquistar aquilo que é de suma importância para cada um de nós. Ou seja, se encontramos em nós um sentimento que nos diz que somos egoísta e que isto está fazendo mal nesse caminhar, nessa trajetória, que tenhamos a perseverança, que tenhamos a força e que tenhamos fé de que realmente vamos conquistar, de retirar de nós esse egoísmo, mudando essa estrutura, fazendo um novo sentimento, aonde se aloja o egoísmo nesse momento. E assim, nós vamos pouco a pouco trilhando um caminho e fazendo com que este caminho seja asfaltado pelos bons sentimentos, pelas boas ações. Principalmente, e eu diria que quando a gente luta por mudar alguma coisa aqui dentro, né, de nós mesmos, nós buscamos sempre as coisas mais difíceis, que seriam meritórias, que nos dariam mais pontos, que seriam melhor. Porém, algo que nós não percebemos, mas que nos acumula com muitos pontos, é a prática da caridade. E nós não precisamos fazer grandes coisas, porque a prática da caridade se faz com coisas bem simples. Nós não precisamos ter fortunas, nós não precisamos fazer doações grandes, nós não precisamos despender de muita coisa. Às vezes, nós não precisamos nem mesmo sair de dentro do nosso ambiente familiar. A caridade é algo que se faz da forma mais simples possível. Eu assisti um vídeo, enquanto esperava que a chuva passasse, de um menino. Ele se propõe a fazer diferente. Ele vende picolé nas esquinas das ruas. E ele resolveu que ele iria fazer diferente. Que ao invés dele ganhar presente, ele queria dar presentes. Então o que ele faz? Ele pega coisinha de lá que ele tem os picolés e vai para a esquina, no semáforo, e quando fecha o semáforo, ele vai lá para cada um que está no carro, ele bate no vidro, porque ninguém abre o vidro. Ele bate no vidro e diz: abre o vidro aí, eu tenho um presente para você. As pessoas não queriam abrir, muitos não abriam o vidro, alguns abriam. E ele dizia assim: ó, eu tenho um presente para você, um picolé, pegue, é seu. E as pessoas muito desconfiadas diziam: não, eu não quero. Não, mas é para você, é presente, eu estou dando presente para você. Mas eu não quero. Por que você está fazendo isso? Perguntaram a ele. E ele disse: eu estou fazendo isso porque eu quero ser diferente. Hoje eu estou presenteando a todos aqueles que ao longo do ano, por aí afora, estiveram aqui, compraram os picolés. Então hoje eu quero presenteá-lo. É presente, pode levar, é de graça, eu não estou cobrando nada para você. E assim foi. E aí ele encontra as pessoas, alguns recebem, outros não querem, não aceitam, desconfiam. Mas o ser humano é assim. Quando as coisas meio fácil, ou seja, a gente desconfia e não aceita porque pensa: por que razão ele está fazendo isso? Tem alguma terceira intenção por trás. E ele não tinha. A intenção dele era só satisfazer aquele sentimento que ele tinha. O bem.
deixar alguém feliz, porque uma pessoa saiu do carro e lhe deu um abraço tão grande e disse: meu Deus, coisa boa. Como é bom ver alguém assim tão simples, se dedicando. Ele tinha que estar vendendo picolé e não doando. Então a caridade se faz de todas as formas. É assim que a gente consegue galgar os degraus desta evolução e fazer o nosso caminho mais suave, com as sandálias mais suaves, sem precisar arrastar ou sentir nos nossos pés espinhos de sofrimento. Porque a intenção é ser feliz, é a conquista da felicidade no planeta Terra. De Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o quê? Ele é o exemplo. Ele exemplificou tudo aquilo que a gente deve fazer. Quantos de nós corremos atrás do Cristo num momento dado em que Ele passou pelo caminho, nos convidando para segui-lo? Nós ficamos empolgados, seria ótimo, muito bom, mas depois apareceram os espinhos da cruz, os chicotes nas costas daqueles que seguiam ao Cristo, a morte infamante, e assim sucessivamente. E recuamos por quê? Ficamos com medo. Como assim seguir o Cristo e receber tudo isso? Mas esse é o nosso preço. E hoje, aqui, agora, na atualidade no planeta Terra, o Cristo não pede nada disso. Aliás, Ele nunca pediu que carregássemos por Ele cruz, que colocássemos coroas de espinho, ou que tivéssemos nós qualquer atitude que fosse de sacrifício em relação a Ele. Ele pediu sim, que fizéssemos os caminhos retos, sempre primando pelo bem, pela moral, pela observância da lei de Deus. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Doa a capa a quem te pedir. Anda 2.000 passos a quem te pedir 500 ou 1.000. Esse é o sacrifício que Jesus fala. Ele não pede além disto. Mas nesse momento nós não estamos sendo pedidos dessas coisas. Ele só pede: ama e vive em paz. Faça a paz. Mas não sair a fazer a paz no sentido de colocar bandeiras, camisas e roupas brancas em manifestações. Fazer a paz mental, a paz de espírito, a paz da família, dos sentimentos pacificados. Quando alguém defronta conosco, nos pedindo para que venhamos a debater qualquer coisa, não nos agastarmos. Fazer como Cristo. Observa a criatura que está com problema, mas não debate, não se enfrenta, não confronta com esta pessoa. É dessa forma que nós vamos pacificando esses sentimentos aqui dentro, que devem ser domados, porque são tendências más que temos pela nossa trajetória evolutiva. Passamos por tantos reinos, né? A gente veio lá do animal, daquele que defende a sua cria com unhas e dentes, como a gente diz. E ainda usamos essa expressão quando falam em relação à família, que eu sou como fera, eu defendo a minha cria e vou, né? Que seja na palavra tão somente e não no ato, na ação.
que a gente porque temos ainda isto, é cristalizado em nós. Por isso essa mudança, esse procedimento de limpeza psíquica é necessário, para que a gente possa dar os passos limpos nessa estrada de amor que Jesus nos fala. É necessário. O convite é sempre o mesmo. Vinde a mim, vós que estáis sofridos, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve. Então Jesus não pede além daquilo que Ele fala. Nós é que colocamos coisas para carregar e fazemos do nosso fardo mais pesado do que deve ser, para que essa estrada possa ser mais tranquila. Vamos pensar no que estamos carregando. Eu preciso fazer uma mala tão pesada? Aí vocês vão pensar assim, mas agora existem rodinhas nas malas, né? A gente pode puxar a mala, tem rodinha, mas a estrada não é um asfalto, né? Aquele asfalto bonitinho, retinho. Não, é cheio de pedras. Então a gente não pode, as rodinhas não vão funcionar. Então vamos colocar leveza na nossa bagagem, para que a gente possa chegar lá no final e perceber que o Cristo esteve todo o trajeto nos fortalecendo, nos amparando e nos dizendo que é necessário perseverar nessa busca. Este ano que começa, que as roupas não façam os nossos objetivos serem principais nesse sentido. Que as nossas intenções de conquistas sejam aquelas de realmente mudar aqui dentro. Reformular essa casa íntima. Fazer novos caminhos, agora iluminados, e principalmente iluminados pelo conhecimento da doutrina espírita. Não é a melhor, não é a doutrina, mas é a que clareia os nossos nortes, que nos dá liberdade de agir dentro daquilo que escolhemos, e que diz que tudo aquilo que plantamos, colheremos lá na frente. Então que possamos pensar nessas escolhas, fazer esta lista que muitos fazem, e colocar no primeiro item lá que a nossa escolha para os 365 dias que estão às portas possa ser mudança de pensamento, no sentido de buscar a paz íntima, de fazer diferente, de ser alguém melhor do que hoje, do que ontem, do que eu fui lá em outras encarnações. Independente dos vestidos, das roupas, das coroas que arrastamos ao longo da jornada. Hoje, somos nós, simples, aqueles que Jesus está confiando para implantar a paz neste mundo que nos encontramos agora. E Ele aguarda, porque a sua manjedoura não está lá naquele reduto em que localizamos os nossos pensamentos, simbolizando sim o seu nascimento, mas não lá. A manjedoura de Jesus é o nosso coração, e as luzes que jorram do alto são os nossos pensamentos, para que possamos recebê-lo nesse Natal. Não nas mesas fartas, onde o outro dia não se sabe o que fazer do alimento, mas
nos sentimentos fartos de carinho, de atenção, de benevolência, para com todos dentro do nosso lar. Que Jesus seja o convidado especial a adentrar a nossa noite, de 25, de 26, de 27, de 28 e todos os dias, de todos os anos que a nossa existência comportar. Porque nós estamos fadados a viver muito mais do que 85 anos pela frente. Então, vamos viver adequadamente, vamos viver com saúde mental, nestes caminhos que Amélia Rodrigues vem falar, que todos nós podemos trilhar, acompanhados de Jesus. Que o Mestre nos ampare, nos envolva, nos permitindo o grande abraço e as vibrações do seu amor no seu Natal. Muita paz. Agradecemos a Nilza pela mensagem de hoje. Muito obrigada, Nilza. Temos muito o que pensar, refletir para esse próximo ano.